Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos para continuar o nosso conteúdo. Nós acabamos de ver um dos tipos de equações, que são as equações biquadradas, que são equações do quarto grau, onde todos os expoentes do x são pares. Para resolver, a gente reduz a uma equação do segundo grau e aplica os métodos, as fórmulas resolutivas que você achar mais adequado. Hoje nós veremos um outro tipo de equação que nós também teremos que, de certa forma, alterar um pouco qual é o grau dela, para que a gente possa resolver isso, que são as equações irracionais, Uma equação irracional. Qual que é a característica de uma equação irracional? Ela tem uma variável dentro de uma raiz. Lembra lá que os números irracionais são aqueles números que não possuem raízes exatas e estão dentro de uma raiz. Por exemplo, raiz de 5, raiz de 3, raiz quadrada de 2. Então, são valores, que estão dentro da raiz e por motivo deles não serem quadrados perfeitos, a raiz não é exata. Então, uma equação irracional é uma raiz, é uma equação, aliás, que nós temos uma variável dentro do radical. Um exemplo aqui, ó, é 9x menos 14, 9x menos 14 igual a 2. Essa equação é uma equação primeiro grau simples. Só que olha só, se eu colocar esse lado aqui, por exemplo, dentro de um radical, o que vai acontecer? Essa é uma equação irracional, uma vez que eu tenho uma variável, que no caso aqui é a variável x, esse risquinho ignora, por favor, a variável x dentro de um radical. Como é que a gente resolve isso? Lembra que uma equação ela é uma balança, ela é igual dos dois lados, tem que se manter o equilíbrio. E nesse caso aqui, para se manter, o equilíbrio, tem que fazer igual as operações dos dois lados. E para sumir, para cortar uma raiz quadrada, a melhor maneira que eu posso resolver aqui é elevá-la ao quadrado. Por quê? Aí eu faria, Tusk, cortaria o índice da raiz como expoente e sobraria apenas 9x menos 14. Só que se eu faço isso com um dos lados da equação, obrigatoriamente eu também tenho que fazer com o outro lado. Então eu elevo os dois lados ao quadrado. Um deles para cortar a raiz, o outro, para manter o equilíbrio, aqui ficaria 4. Agora nós tentamos resolver a equação. Essa aqui é uma equação simples, é uma equação realmente do primeiro grau. Então eu passo quem tem x para um lado e quem não tem para o outro, trocando o sinal. Então 14 passa para lá positivo, juntando com o 4 que já estava lá, dá 18. Aí o x, vai ser 2, por quê? 9 vezes 2 é igual a 18. Ou você pode pensar aqui, passo 9 dividindo, 18 dividido por 9 é 2. Então, a ideia de uma equação irracional é essa. Você tentar sumir com a raiz, pelo menos aquelas que estão, englobando ali uma variável, e resolver. Só que não termina por aqui. Nós temos que fazer algo muito importante para uma equação, uma equação irracional, que é a verificação. Então, nós precisamos fazer a verificação. Porque nem sempre os valores que eu encontro servem como raiz realmente na minha equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a resposta que eu achei, no caso ali o 2, e vou voltar na equação original, que era 9x menos 14 dentro de uma raiz igual a 2, e vou testar, vou colocar o 2 realmente para ver se deu certo. Então ficaria 9 vezes 2 menos 14 dentro de uma raiz, isso é igual a 2. 9 vezes 2 é 18. 18 menos 14 dentro da raiz é igual a 2. 18 menos 14, 4. E realmente, a raiz do 4 é 2. Então, nesse caso, eu posso confirmar e no conjunto solução realmente colocar a variável 2. Porque ela passou na verificação, pode ser dita com certeza que ela é a solução dessa equação irracional. Tá bom? Vamos testar mais uma equação agora, que vai ser x menos 3 menos a raiz de 2x mais 2 igual a zero.
Então eu posso classificar essa como sendo uma equação irracional, porque tem uma variável dentro de uma raiz. Então ela é uma equação irracional. Então um dos passos que nós vamos ter que fazer é eliminar essa variável dali de dentro da raiz, para que eu possa resolver como uma equação que a gente tem solução. Ou não, às vezes nem tem solução. O que eu faço aqui? Se eu elevar do jeito que está aqui ao quadrado dos dois lados, eu posso fazer que eu tenha uma raiz apareça, mas eu vou criar outras. Então não é a ideia. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é isolar a raiz. Então eu vou deixar o x menos 3 sozinho do lado de cá. E o importante é que a raiz ela fique também sozinha de um dos lados. Como está aqui, ó. Então, uma raiz estava do lado esquerdo negativa, eu passei ela para a direita com o sinal trocado. Agora sim, né, como ela ficou sozinha do lado de cá, se eu elevar ela ao quadrado e elevar esse lado aqui também ao quadrado, eu eliminarei a raiz e daí sim eu poderei resolver essa equação. Só lembra uma coisa, tá, pessoal? Eu tenho uma diferença ao quadrado. Tá? Ou eu repito e faço x menos 3 vezes x menos 3 e faço a distributiva, ou eu faço o produto notável. Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é o 9. Isso é igual. Esse quadradinho aqui, a função dele é task, eliminar essa raiz aqui, ficando então 2x mais 2. Eu vou organizar, vou trazer todo mundo para o primeiro membro, para o lado esquerdo, ficaria x ao quadrado. Esse 2x ele passa negativo, então ficaria menos 6x com menos 2x. Daria menos 8x e o 2 passa subtraindo. Ficaria 9 menos o 2, que é 7, igual a zero. Pronto, transformamos uma equação que era uma equação irracional em uma equação agora do segundo grau. Só resolver, né? Você pode usar os métodos que você acha mais interessante. Pode ser método da soma dos quadrados, pode ser método das formas resolutivas com delta e bhaskara, ou como eu vou fazer aqui agora, que é pela soma e produto. Então nós estamos buscando dois valores que somados dão igual a mais 8, né, que é o B com o sinal trocado dividido por A, mas como A é 1, a resposta da soma é simplesmente o B com o sinal trocado. E o produto é o C sobre A. Como A vale 1, o produto das raízes é simplesmente 7. Então, quais são os dois valores que multiplicados dão 7 e somados dão 8? Esses dois valores, que eu vou chamar de x1 e x2, esses dois valores são o 7 e 1. Por quê? 7 vezes 1 dá 7 e 7 mais 1 dá 8. Então, se você fizer por delta e bhaskara ou outro método que você achar que seja interessante, você vai descobrir que as duas raízes são essas. Mas não terminou aqui, não posso simplesmente falar a solução são esses dois. Nós precisamos aplicar a verificação. Tá? Então eu tenho que fazer verificação. Só depois da verificação é que eu posso bater o martelo dizendo que é ou não raiz. Então eu pego a equação original, tá? X menos 3. Eu vou só passar para o lado direito já, mas não mudei nada, não tirei da raiz. 2x mais 2. E vou colocar esses dois valores aqui dentro para saber se é possível, né, essa igualdade. Então ficaria, ó, 7. Então, 7 menos 3 é igual a 2 vezes 7 mais 2. 7 menos 3, 4. Aí 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 2, 16. Então, a raiz de 16 realmente é 4? Sim. Então, eu posso confirmar que o 7 é raiz. E o 1, será que é? Então, eu pego a mesma equação e coloco agora o 1 no lugar do x. Ficaria 1 menos 3 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 1 mais 2. 1 menos 3 dá menos 2. Aí 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2, 4. Raiz do 4.
Então, menos 2 é igual. Quanto que é a raiz do 4? É 2. Opa, menos 2 não é igual a 2. Se menos 2 não é igual a 2, eu não considero o 1 como solução. Então, quais são as soluções? É apenas o 7. Por isso que é importante você fazer uma verificação, porque nem sempre os valores que você encontra como sendo soluções da equação que você gerou, após elevar os dois lados aqui ao quadrado, nem sempre essa solução funciona para o original. Então, você tem que pegar depois a equação original e verificar, colocar os valores que você encontrou no lugar do x e ver se realmente a igualdade se mantém. Se a igualdade não se mantém, como foi o caso aqui, eu retiro aquele valor da solução e mantenho só o valor que realmente deu a igualdade. Porque aqui, ó, a raiz do 16 é 4. Então, fechou. Então, essa é um outro tipo de equação. São as equações irracionais. Perceba que, na verdade, a equação irracional ela pode se transformar em equações de outros graus, né? Como primeiro grau, como é o primeiro exemplo que eu coloquei, ou do segundo grau, como foi o segundo exemplo que eu coloquei para vocês aqui. E a ideia é essa: sempre isolar a raiz de um dos lados e elevar os dois lados ao quadrado. Pode ser que às vezes tenha mais do que uma raiz, tá? Então o que você faz? Isola só uma e eleva ao quadrado. Aí depois vai sobrar outra ainda. O que você faz? Se isso acontecer, isola ela novamente e eleva de novo ao quadrado. Até que você não tenha nenhuma raiz com uma variável dentro e consiga resolver tranquilamente. Beleza? Então, esse é mais uma parte do nosso conteúdo e bora lá, gente.